Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o nosso mercado de anestesia. Que a coisa não está nada boa para ninguém. E as perspectivas que nós vemos nos diversos eventos sobre gestão, sobre perspectivas de mercado, mostram que o anestesista está cada vez mais implicado, né, em empresas, em redes. E nós vamos discutir principalmente se isso é verdade, se nossa realidade, a realidade daqui do Rio de Janeiro, principalmente, onde nós somos quase todos freelancers, vai continuar ou não. Para isso, eu escolhi uma pessoa que eu acho ideal para comandar isso, que é o Mauro Azevedo, tá? Que ele já tem uma experiência muito grande em trabalhar em clínica privada, tem uma participação associativa muito grande, e nós convidamos algumas pessoas que vão nos ajudar a entender o mercado e mostrar suas experiências. Eu vou passar para o Mauro apresentar todo mundo. Olá, Mauro. Olá, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer ao Márcio o convite e a iniciativa do nosso trabalho aqui, né? Nós vimos já discutindo isso, fizemos ano passado aquele fórum no CREMERGE, SAERJ, Copanest e CREMERGE. Em março, nós tínhamos outro evento programado que foi suspenso por conta da pandemia, e a pandemia dominou nossa vida e a gente ficou sem discutir nada. Agora, com o retorno do trabalho, os problemas voltam a aparecer, e o nosso maior problema no Rio de Janeiro é essa questão da cobrança. Eu queria só ponderar duas coisas aqui na minha participação, que eu estou participando a convite do Márcio como pessoa física e não como diretor da SAERJ, apesar de ser diretor da SAERJ. Então, qualquer opinião que eu dê aqui, ou qualquer discussão que eu entre, não é opinião da SAERJ, é opinião do Mauro. Lógico que se eu puder responder alguma coisa em nome da SAERJ, ou precisar levar alguma coisa para a SAERJ, eu vou levar, porque eu não deixo de ser diretor. Minhas opiniões aqui são todas pessoais. E eu gostaria de apresentar as pessoas que vão participar, que são pessoas também que têm larga experiência tanto na vida associativa quanto no mercado de trabalho. Em primeiro lugar, nós temos representando a Copanest a Andréia Moraes e o Eduardo Orioli. Boa noite, gente. Boa noite. Diretamente da sede. Diretamente da sede, né? Sede. Nosso colega aqui do Rio também, Eduardo Nogueira, que representa o Anestesia Carioca. Boa noite a todos. Boa noite. De São Paulo, agradecer muito a participação do André Ottoboni, que é da diretoria do Serviço Médico de Anestesia, que é um grande grupo de médicos anestesistas em São Paulo, com uma grande qualidade. E, por fim, de Curitiba, o Wanderson Carvalho. Boa noite, André, desculpe. Imagina, boa noite, mano. E o Wanderson, que é CEO da WMC Anestesia, que também tem uma grande experiência com gestão de serviço de anestesia. Então, cada um de vocês tem 2 minutos para apresentar a sua forma de trabalho, sua organização. A única coisa que eu pediria era assim, que a gente tentasse entender que nós estamos discutindo um problema do Rio de Janeiro. Por isso que a gente pediu a expertise de vocês no que vocês podem ajudar a gente. E qual é o problema do Rio de Janeiro? É o único lugar no Brasil que você tem a questão da cobrança direta, né? Em todo lugar prevalece outro tipo de cobrança. Particularmente, eu não acho que esse seja o grande problema. Eu acho que o grande problema do Rio de Janeiro é a nossa falta de organização, a nossa falta de estruturação, que tira da gente toda a capacidade de negociação, seja com hospitais, com empresas, com coisas. Então, no meu entender, nós precisamos muito mais do que combater a cobrança direta ou discutir a cobrança direta, nós precisamos discutir como nos organizar de uma forma mais eficiente para poder disso tirar melhores resultados, tanto da assistência quanto retorno financeiro de negócio para o médico. Então eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para a André e para o Eduardo,
que, em nome da Copanest, tem sido uma grande parceira nossa, da Saerj também, para apresentar para vocês a visão da Copanest sobre o mercado de trabalho. Por favor, André. Olá, boa noite. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade da gente estar aqui discutindo, o convite da Copanest Rio participar dessa discussão, que a gente reputa de uma importância enorme para o nosso dia a dia, para quem é anestesista atuante, ativo, e que precisa entender como é que a gente vai se portar no nosso presente e o que a gente tem para esperar do futuro. A análise que a gente faz hoje, aqui na Copanest, é que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, vem passando por uma crise econômica muito importante, né? A gente tem uma crise política, talvez uma das piores do Brasil, né? Em questão de Estado. A gente tem uma corrupção gigantesca e isso permeia vários níveis da sociedade, né? Somando-se a isso, o advento da pandemia, né? A pandemia, ela só trouxe para o trabalho médico, né, muitos prejuízos, em cima já de um grupo de trabalho, que são os médicos do Rio de Janeiro e os anestesistas, já bastante oprimidos pelas dificuldades do trabalho. E a realidade que a gente vê hoje, a gente pode caracterizar por alguns aspectos importantes. O primeiro é que o paciente ele não quer mais gastar com saúde. O paciente que paga um plano de saúde, ele não quer mais gastar com saúde. Isso é tanto nas classes mais abastadas, como nas classes menos favorecidas. Nenhum deles quer gastar com um centavo a mais do que ele paga pelo plano de saúde com algum serviço médico. O segundo lugar, a relação com o médico-paciente. Ela mudou completamente. Hoje, muitos pacientes, muitos mesmo, procuram o atendimento médico através dos famosos livrinhos do convênio. A relação médico-paciente está quase que acabando, né? O paciente é o paciente do convênio. Ele vai procurar quem o convênio vai pagar para ele poder ser atendido. Ele não vai pagar para algum médico que não é do seu convênio. O terceiro e grande problema que a gente vê é as tabelas aviltantes, né? E cada vez mais achatadas a que o médico tem sido submetido nesses últimos anos, né? Cada vez diminuindo mais o seu ganho e fazendo o médico trabalhar sempre procurando o volume, né? A quantidade aumentada para que ele possa, então, manter um nível razoável de qualidade de vida. E nesse bololô todo que a gente vê o gestor, né? É um gestor tanto de hospital como de operadora de saúde que quer sempre bons resultados, e bons resultados estão sempre ligados à economia, né? Aumento de lucro e economia onde ele puder economizar. A economia em cima do serviço médico, atendimento médico, do profissional médico, é uma realidade que a gente não precisa discorrer aqui, a gente já sabe que ela é uma realidade, e isso é um fator predominante para determinar que a gente hoje acredita que a cobrança direta ela tem os seus dias no fim, tá? No fim a cobrança direta está no fim, ela tem os seus dias contados. E isso o anestesista do Rio de Janeiro sente claramente. O Rio de Janeiro é um estado de vanguarda, é o último lugar que ainda existe a cobrança direta. A cobrança direta ela foi uma conquista trabalhosa e difícil nos anos 80, ela durou muito tempo, ela foi excelente para todos nós. A gente deve isso às gerações passadas, mas ela hoje não se sustenta. E, em face a isso, a gente tem duas atitudes a tomar. Ou ficar inerte, não fazer nada, e acreditar que as coisas podem ir se melhorando sozinhas, ou ocupar o lugar no mercado de trabalho como ele se representa hoje. E ocupar o lugar de duas formas. Ou a gente ocupa o lugar sozinho, com um par de amigos, ou então sozinho mesmo, ou a gente se organiza, né? A organização que o Mauro citou.
A nossa opinião é a organização através de uma cooperativa. Uma cooperativa que não tem fins lucrativos, onde todos ganham diretamente relacionado ao seu... Andréia, seu tempo... A gente tem que bom? controlar... Não, pode concluir. Onde o seu ganho está diretamente relacionado ao seu trabalho e onde a gente não ocupa o lugar de ninguém que já está no mercado de trabalho. A gente respeita, a gente dá liberdade para o anestesista trabalhar onde ele quiser e com quem ele quiser. Tá joia. Bom, então agora eu vou passar para o Eduardo Nogueira, representando a Anestesia Carioca, que vai falar sobre a visão dele do mercado. Fala aí, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Fazer igual faz, Fel. Boa noite, Mauro. Boa noite, ouvintes. Tá certo. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Vou tentar ser bem sucinto e objetivo e tentar ficar aí dentro nos 2 minutos aí para respeitar aí a regra do jogo, tá? Bom, falar um pouco da Anestesia Carioca, vou começar com um pouco de história aqui, né? Há mais ou menos aí 2 anos e meio, nós começamos a perceber as mudanças que estavam se anunciando aqui no mercado de anestesia no Rio de Janeiro. Então, nós decidimos estudar todas as alternativas, tanto de empresas quanto alternativa de cooperativa, Brasil afora. E que essa pesquisa, esse estudo, pudesse trazer alternativas para nós, onde nós pudéssemos, a partir daí, trazer um instrumento forte, eficiente, para a gente enfrentar aquilo que estava por vir. Então, depois desse estudo, desse trabalho, de muito investimento, de muito desenvolvimento, nós conseguimos desenvolver um produto final, que é a plataforma de faturamento da Anestesia Carioca. Depois que a gente desenvolveu essa plataforma, a gente observou que isso era uma ferramenta, e é uma ferramenta disponível para todo e qualquer anestesista do estado do Rio de Janeiro que quisesse ter a oportunidade de estabelecer uma relação comercial de forma mais equilibrada com os convênios. E essa relação comercial, que a gente chama de equilibrada, ela deve ser baseada em força de negociação em grupo, em baixo custo operacional, que é uma coisa extremamente importante para a gente, em eficiência tecnológica compatível com que a gente hoje navega, né, de internet, etc. E, principalmente, a coisa que mais afetou no nosso estudo, no nosso desenvolvimento, foi conseguir um regime tributário que tivesse dentro de um limite tolerável para nós. Ainda mais hoje em dia que todo mundo está habituado a ter uma pessoa jurídica e ser tributada em 15%, 16%. Então, a gente não conseguia imaginar uma forma que pudesse substituir que não fosse muito diferente disso. Passado aí esses 2 anos e meio, hoje a gente já tem uma estrutura... Eduardo, vou te dar mais 1 minuto, tá? Beleza. Então, passado esses 2 anos e meio, hoje a gente tem uma estrutura bastante sólida, com faturamento já bem grande, consolidado aí junto aos principais convênios. E o melhor de tudo isso é que a gente conseguiu reduzir em 15% o custo do anestesista. Então, só para ter uma ideia, se você ganha aí 50 mil por mês, é como se você estivesse jogando fora todo mês R$ 7.500, simplesmente por não usufruir dessa ferramenta. Então, hoje a gente tem muita alegria de ter conseguido trazer esse benefício aí, ser igual para todos os colegas aqui do Rio, e que hoje pode contar aí com a Anestesia Carioca como opção mais rápida, transparente, com menor custo para faturar, cobrar e receber os honorários de anestesia. Isso é a Anestesia Carioca hoje aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Eduardo. Nada. André, fala aí um pouquinho do serviço médico de anestesia, que é um exemplo aí para a gente vindo de São Paulo. Faz esse favor. Tá, legal. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Os serviços médicos de anestesia, que a gente chama SPSMA, né, é uma empresa de 78 anos, atuando na cidade de São Paulo. Ela é composta atualmente de 2 empresas, que é o SPSMA mais a CADES, que é a Clínica de Anestesia e Dor São Paulo. Nós temos atualmente atuando com a gente 260 anestesistas.
Parte desses 200 anestesistas, 45, 50 fazem parte da SMA e o restante fazem parte da CADSP, tá? Qual é a diferença que nós temos nessa conformação societária? A conformação societária do SMA é aquele sócio exclusivo de dedicação integral. O sócio que entra para a CADSP é aquele que tem uma associação parcial, onde ele pode ter outros vínculos de trabalho, né? A gente pensou nisso, nessa conformação, porque muitas pessoas não queriam simplesmente colocar um pé numa empresa, outros queriam fazer uma carreira universitária, mas ter um tempo para trabalhar no setor privado, né? A gente atualmente atua no Sírio-Libanês, no Oswaldo Cruz Vergueiro, no Samaritano e no Hospital Menino Jesus, que é uma parte filantrópica do Hospital Sírio-Libanês, né? A gente tem dentro do serviço uma parte administrativa, o nosso back-office, com 37 funcionários. A gente tem um departamento administrativo com um diretor operacional, um gerente de RH, um gerente de informação, né? A gente divide entre departamento de agendamento cirúrgico, departamento de faturamentos e cobranças, porque a gente faz as cobranças tanto direta com os pacientes, né, e como com os convênios, né. Nós temos um departamento de qualidade também, qualidade e segurança, onde a gente faz... Vou te dar mais um minuto também, tá? Um minuto, desculpa. Onde a gente faz as medidas de qualidade, gestão de risco, gestão de segurança, e o departamento de educação continuada. Eu acho que o foco seria mais interessante a gente falar os tipos de relações de trabalhos que nós temos em São Paulo. Nós temos uma proliferação das OS, né? A gente tinha o setor público, onde a gente tinha os anestesistas concursados, que estão sendo substituídos pelas OS, os grupos privados que estão trabalhando nas OS. Nós temos os grupos privados, que, no caso, é o SMA, Takaoka, CADSP e outros que eu não vou conseguir lembrar o nome. E a gente tem os freelancers também. O que é uma coisa que a gente observa em São Paulo, uma associação entre os freelancers. Hoje em dia você tem um grupo informal em São Paulo que é de 78 freelancers, onde eles se comunicam, eles se dão apoio, eles trabalham com os outros grupos nos hospitais, e isso está trazendo uma força. Uma coisa que eu acho que é interessante, como vocês falaram, é a união, né? Acho que São Paulo já partiu da conformação de grupos. E eu acho que para a gente se estabelecer no mercado, a gente vai ter que se associar entre grupos. Existe uma conversa entre vários grupos em São Paulo, trocas de informações, possibilidades de junções, onde a gente vai conseguir margem para negociar com os convênios, negociar com os hospitais e levar uma coisa que, quando vocês me chamaram para discutir, que não sai da minha cabeça, que é a criação do valor em saúde, a gente entregar valor e não simplesmente procedimentos. Desculpa. André, não, tá ótimo. Você falou muita coisa importante que depois eu vou cutucar você, porque eu quero ouvir muita coisa importante. Mas agora a gente vai dar a palavra para o Wanderson, né, para contar a experiência dele lá de São José dos Pinhais, e aí depois a gente vai começar um bate-papo aqui para tirar as informações de todo mundo, entendeu? Wanderson, boa noite aí, obrigado pela presença. Aí boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mauro aí. Quero agradecer aí ao Márcio por estar dado essa oportunidade aí para a gente discutir assuntos tão importantes. Relacionado à WMC Anestesia, foi uma empresa que há 8 anos, eu já tenho formação de 20 anos de anestesiologia, mas foi percebido há 7 anos atrás que a anestesiologia iria ter problemas com operadoras, iria ter problemas com o relacionamento com a anestesiologista por causa da concorrência de muitos anestesistas entrando no mercado. E uma das preocupações que a WMC Anestesia teve desde o início é como que nós poderíamos nos relacionar com os hospitais, as operadoras de saúde, de forma como clientes. Porque sendo clientes, sendo parceiros, e não apenas prestando serviço de anestesiologia, olhando
dentro do olhar do ecossistema da saúde, a sustentabilidade do ecossistema, nós iríamos conseguir, né, ter uma relação melhor, tanto com essas operadoras, quanto essas instituições que estavam vindo desde 2015 aqui para o Brasil, instituições internacionais, com investimento de capital internacional, com uma filosofia de gestão completamente diferente da filosofia de gestão que nós tínhamos. Então, nós tínhamos que mudar a nossa estratégia e como agregar valor para esses hospitais verticalizados que estavam entrando no país e como é que nós íamos agregar valor para esses acionistas internacionais. Então, a WMC começou a estudar todo o modelo internacional de empresas de anestesiologia, começamos a estudar os problemas de anestesiologia que nós tínhamos aqui no Brasil, e estudamos como é que estava a relação da sociedade brasileira com os anestesiologistas, como é que estava a relação das cooperativas de anestesiologia, da FEBRACAN, das Copanestes, e, baseado em cima de todo esse estudo, a gente ficou focado na área de soluções. Que soluções nós poderíamos levar para melhoria e segurança de médio a longo prazo para a anestesiologia brasileira? E, com isso, a gente começou a criar produtos. Produtos esses como fazer uma boa terceirização, como fazer uma boa consultoria, como criar produtos para entregar realmente valor e experiência para os pacientes e para as operadoras. Então, a WMC se focou na questão das soluções e principalmente, como é que você vai blindar uma empresa de anestesiologia contra a entrada de médicos anestesiologistas que estão entrando no mercado, que a gente chama hoje até de nuvens de gafanhoto, né? Que cada março e abril, às vezes, aparece novos médicos para negociar com esses gestores e essas operadoras verticalizadas que estão no país. Simplificando isso, é blindagem e soluções para a anestesiologia. Joia. Agora, eu vou ouvir a apresentação de todo mundo, lógico que é muito interessante. Quem estiver acompanhando a gente, manda pergunta para a gente, pode mandar através do WhatsApp. O Márcio, como é que pode mandar pergunta aqui esse programa eu nunca usei? Você pode mandar pergunta ou pelo nosso canal do YouTube, que é o mais prático. Quem for membro do grupo anestesista e anestesiologista, assiste e manda as perguntas. Manda pergunta que o Márcio vai passar. Eu estou aqui no backup e backstage para poder exatamente ver as perguntas e vou colocar aqui no banner da tela. Tá? Vamos lá. Bom, mas eu ouvi a apresentação de todo mundo, e assim, a gente o tempo todo fica discutindo essa situação. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião da diretoria da SAEG, o tema era esse o tema, e uma pergunta que me ocorre muito é o seguinte: eu já conversei muito com a Andréia, com o Carlão, com o pessoal da diretoria da Copanest. Então, assim, eu gostaria muito de saber qual é o plano de futuro da Copanest, porque, assim, falando de uma forma pessoal, eu vejo o associativismo como uma grande saída para o médico. Eu sempre procuro uma solução coletiva, né? Não sou socialista, mas eu acho que a solução sempre tem que vir do coletivo. E vou fazer a mesma pergunta para o Eduardo, mas eu queria primeiro ouvir da Andréia, e eu vou contar com o apoio do André e do Wanderson para comentar essa situação da Copanest do Rio de Janeiro. Qual a visão de futuro, qual o planejamento de futuro da Copanest para o mercado da anestesia no Rio de Janeiro? Não só do Rio, mas também de todos, né? Não, sim, mas cooperativas. De todas as cooperativas, mas eu quero focar no Rio de Janeiro. Não adianta a gente discutir São Paulo, tem que discutir Rio de Janeiro. Beleza. André, Eduardo, o que é que vocês falam para mim, para a gente? Boa noite a todo mundo. O que eu posso falar sobre
a perspectiva da Copanest. A Copanest já tem atualmente 600 cooperados, tem uma boa representatividade espalhada pelo estado inteiro do Rio de Janeiro. Isso dá para a gente uma capacidade de negociação com os planos de saúde bastante interessante. Os planos entendem que é uma empresa que existe há 30 anos, que é uma empresa formada só por anestesistas, que é uma empresa que não tem fins lucrativos, que ela está aqui para representar a categoria, para representar a classe, mantendo a liberdade de atuação do médico anestesista. Então, as empresas, quando sentam para conversar com a gente, sabem da seriedade e da idoneidade da Copanest Rio. Nosso projeto de futuro foi, começando já 2 anos atrás, mais ou menos, uma modernização intensa da cooperativa, com os processos todos internos, que não é o que aparece mais, não é o que é bonitinho, só o site ou alguma coisa assim. São as engrenagens. A gente mudou a cooperativa toda por dentro. Eficiência de gestão, cobrança eficiente, rápida, sistema digital, acesso ao cooperado, à cooperativa. Qualquer um pode vir à sede e conhecer a sede, ver o que a gente está fazendo aqui. Uma equipe já bastante treinada, protocolos para como tratar glosa, que é um grande mal que existe nessa negociação com o plano de saúde. Temos as estatísticas, tudo que a gente está fazendo, o que está mudando. Então, assim, foi primeiro, há 2 anos atrás, iniciar esse processo de modernização para deixar a cooperativa pronta para assumir o papel que a gente acredita que ela tem, que é de ter uma representatividade maior ainda. A gente pretende, muito em breve, passar de 1.000 cooperados, é o que a gente tem, a gente está pronto para isso agora, a estrutura está pronta, a gente tem negociado com outros planos de saúde, não vamos falar de coisa que a gente não tem concretizado, mas temos boas negociações acontecendo, pretendendo expandir mais a atuação da Copanest no mercado e que todos tenham certeza que a gente está bastante atento às mudanças e pronto, com toda a estrutura pronta para receber os colegas e para poder representar, para eles terem a certeza que serão representados nisso que vocês falaram, de união, de você coletivamente conseguir negociar, coletivamente conseguir mostrar força, para você sentar na frente do gestor e falar: olha só, eu tenho aqui qualidade, todo mundo especialista, e podemos representar todos esses especialistas. Você vai poder ter essa mão de obra à sua disposição, com previsibilidade, com qualidade, enxugando o seu custo, podendo prever o quanto que você vai gastar. Eduardo, Pois não, Lauro. deixa eu te fazer uma pergunta. Baseada aí no que você falou, uma resposta rápida para eu passar para outra pergunta. A Copanest tem intenção de, em algum momento, ser gestora de mão de obra, agregar trabalho realmente? Existe esse pensamento, ou existe essa discussão, pelo menos? Sim. A gente tem noção do que está acontecendo no mercado de trabalho. A gente tem a conexão com todas as outras Copanest, é um modelo amplamente difundido no Brasil. Então, a gente conversa muito com todas as outras Copanest modelo de outras cidades a respeito disso. Não é a nossa intenção agora. A gente não vê esse fato acontecendo. Mas existe uma conversa, pelo menos. Não vou fugir da resposta, não. Existe sim, nós aqui da direção conversamos a respeito disso e sabemos que para representar a categoria dos anestesistas do Rio de Janeiro, isso sim pode ser necessário. Tá. Eu queria aproveitar e perguntar, baseado no que a Andréia falou, perguntar para o Eduardo Nogueira, e queria que o André comentasse. Oi? Eu queria perguntar para o Eduardo com um comentário do André, que tem experiência. É o seguinte, uma crítica que eu tenho ouvido em relação ao anestesia carioca é o seguinte: como vocês tratam as glosas, porque, assim, eu vou te falar uma percepção minha, parece que está uma realidade que eu vou cobrar e tudo eu vou receber. E a gente tem muita glosa quando trabalha direto com convênio. Então, eu queria saber como é que o anestesia carioca trabalha a glosa, e queria que o André comentasse, porque ele tem
um serviço muito maior em São Paulo, como vocês tratam as glosas, que é uma coisa importante para o... Eduardo, por favor. Bom, eu não sei nem por que existe uma dúvida em relação a isso. Porque não foi esclarecida. Porque nunca me foi perguntado também, né? Então, estou perguntando. Então, a gente trata a glosa como qualquer outro trata. Quando você emite um faturamento para o convênio, hoje a gente tem uma gestão de faturamento bastante otimizada, porque como o anestesista ele insere uma guia de pagamento online, então em D0 a gente está mandando isso para o convênio quando é tudo online, quando é web service, por exemplo, que tem as plataformas linkadas como é a Sul América, a Bradesco, né? Então, a gente tem um retorno hoje do Bradesco, com 12 dias, com 10 dias, a gente está recebendo pagamento do Bradesco, por exemplo. Os outros com um pouco mais de tempo. E quando chega essa glosa para a gente, os sistemas de recurso de glosa são iguais. É o portal lá do Bradesco, da Sul América. Ele, imediatamente que ele faz esse pagamento, está aberto o portal para você recursar. Na nossa plataforma, a gente sempre pede para o associado, quando por exemplo, uma cirurgia com vários códigos, que a gente já vislumbra um potencial maior de contestação pelo convênio, que é possível fazer isso, a gente já pede para o associado anexar principalmente a descrição cirúrgica e não anestésica, que é baseado na descrição cirúrgica que o convênio glosa ou não. Então, logo na inicial, a gente já manda, junto com o faturamento, descrições cirúrgicas que viabilizam o pagamento de glosas ou impedem as glosas. Então, como é que a gente trata a glosa? Igual todo mundo. Não, mas e quando você faz o adiantamento? Quando você faz o adiantamento? Isso é uma outra pergunta que, inclusive, lá no... É bom fazer isso, porque me deu até um pouco de vergonha alheia dos comentários que eu ouvi lá no grupo do Telegram, quando falaram de adiantamento, né? Algumas pessoas até citaram... falaram algumas coisas tipo pirâmide financeira, algumas coisas assim que demonstra até um desconhecimento econômico muito grande. Então, quando a gente pensou em fazer adiantamento de recebíveis, primeiro abrindo um parênteses que adiantamento de recebíveis é um mercado que existe no Brasil, aí fazem as maquininhas operadoras de cartão de crédito, os bancos fazem factoring, as empresas trocam duplicatas, existe todo um mercado tratado pela Comissão de Valores Mobiliários para fazer esse tipo de coisa. Então, nós contratamos uma empresa do ramo, uma fintech, que tivesse interesse em fazer adiantamento para o anestesista. Como é feito um adiantamento? Um adiantamento ele é sempre linkado a uma garantia de recebível. No caso, pode ser um cheque, pode ser uma fatura de cartão de crédito, pode ser uma duplicata ou pode ser uma fatura de convênio. Então, a adiantadora de recebível ela tem como garantia uma fatura de convênio, que vai ser paga ou não. Então, essa adiantadora de recebíveis, ela analisa aquela fatura, vê qual é o risco que ela corre e antecipa ou não aquele valor integral ou não. Caso haja alguma glosa, esse associado que vai continuar trabalhando, ele vai ser descontado a posterior. Então, o risco de uma empresa que adianta, ele é até muito mais baixo, por exemplo, do que adiantar recebível de cheque, de boleto, de cartão de crédito, porque, primeiro, porque o cliente que adianta, ele continua... Eu sei, não, mas objetivamente, o Eduardo, por exemplo, objetivamente, para a gente ser objetivo, porque o tempo corre, você adiantou, o convênio glosou, como é que a pessoa... Como é que transita isso para a pessoa devolver, descontada depois? Só rapidamente, por favor. Então, primeiro, atualmente a anestesia carioca não faz mais adiantamento de recebível porque o anestesista do Rio de Janeiro não teve interesse nisso, porque deve estar todo mundo bem de grana. Então, não se faz mais, e as antecipadoras de recebíveis passaram a não ter mais interesse nisso porque o movimento é muito pequeno, então não interessa para eles. Então morreu. Mas deixa eu esclarecer. Mas quando era feito, se o cara é glosado, no próximo pagamento ele vai ser descontado e vai pagar a antecipadora. Tá, tudo bem. Na verdade, a anestesia carioca era apenas uma facilitadora para entregar mais um serviço que pudesse ser útil para o colega anestesista. Essa era a ideia.
André, como é que é em São Paulo essa questão de cobrança, glosa? Como é que é isso aí entre vocês? Que vocês não lidam com uma anestesia, vocês lidam com centenas de anestesias. Sim. É que assim, o nosso modelo de remuneração é um pouco diferente, tá? Então a gente ou faz distribuição de lucro mês a mês, ou mesmo a gente faz a distribuição do dinheiro referente às horas trabalhadas pelos anestesistas, distribuição de bônus, gratificação segundo expertise daquele anestesista. A gente, só para vocês terem uma ideia, no nosso back-office a gente está tentando organizar a parte de cobrança, porque a gente tinha em torno de 100 modelos de cobrança, tá? Então, em torno de uns 55 tipos de modelos de cobrança para pacientes particulares, que eram dependentes do modelo que o cirurgião usa para cobrar o paciente. Que a gente acaba fazendo esse link com o cirurgião. A nossa depuração, né, de recebimentos, ela gira em torno de 6 a 8 meses. E a gente tem aí, depois de 6, 8 meses, em torno de 15% de não recebidos, tá? Das glosas, o que a gente começou a perceber, isso daí já é nítido, já não é só da gente, das outras especialidades, a multiplicidade de procedimentos que se colocam. Então, a gente começou a fazer avaliação interna mesmo, a gente pega os anestesistas e começa a negociar com o convênio. Quais os códigos que você pode me pagar? O primeiro, o segundo, o terceiro? Não, o quarto e quinto não pago. Não, só o primeiro e o segundo. A gente achou melhor fazer esse tipo de negociação direto com o convênio para diminuir as glosas e conseguir trazer um recebimento mais rápido e ter um fluxo de caixa melhor. Mas isso ainda a gente está negociando, assim, porque é incrível. Se você pegar otorrino, tem 5, 6 procedimentos. Se você pegar ortopedista de coluna, hoje pegou moda, igual o pessoal da neurocirurgia faz a craniotomia para retirada de tumor e já corrige a fístula, né? E todos esses procedimentos estão vindo. Provavelmente o último procedimento ou o terceiro procedimento não vão pagar. Então, a gente está optando por ter uma redução do número de procedimentos, faz um acordo com o convênio e eu recebo. A gente ainda tem, por exemplo, como a gente comentou, tem convênio, anteriormente, tem convênio com 48% de não recebimentos que nós temos, entre glosas e não reconhecimento de que aquilo lá foi feito. Mas vocês são obrigados a atender porque são do hospital, né? Sim. A gente considera assim, o serviço ele tem 3 clientes, um cliente que é o cirurgião, um cliente que é o paciente, e, na verdade, o hospital ele é um cliente parceiro. Algumas vezes ele é o nosso financiador, por exemplo, para procedimentos de CDI, onde os valores de honorário eles não suportam a operação, o hospital ele acaba nos dando um apoio, um FII, né, onde a gente consegue dar suporte à manutenção daquele serviço. E a gente vai atrás das cobranças de convênio. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz todo o transporte de tomografia dos hospitais que a gente trabalha. Muitos convênios não reconhecem aquilo como um ato anestésico, a assistência clínica como ato anestésico. Então, aí a gente tem a participação do hospital como financiador também, né? Então, a gente tem vários tipos de relação, de relações econômicas e de trabalho. Bastante complexo, né? Eu queria fazer uma pergunta também para o Wanderson, que o Wanderson tem uma experiência grande de gestão, e tem um colega aqui que perguntou o seguinte, agora a Apvida e a Prevent Senior estão entrando, pagando o anestesista por hora de trabalho. R$300 a hora, segundo me informaram aqui. Isso já acontece aí em Curitiba, no Sul? Você conhece isso? Eu nunca, para mim realmente é uma novidade, receber por hora de trabalho. Na realidade, Mauro, a situação aqui em Curitiba ainda é confortável, porque a gente tinha nós temos aqui a cooperativa dos anestesiologistas e também temos a Unimed, que é uma maior força que existe. Então, assim, o anestesista ele não se preocupa muito com a cobrança, porque acaba a cooperativa fazendo a função dessa cobrança, né? Mas o que a gente percebe é que a cooperativa está perdendo essa força
E começou agora a entrar que a Prevent Senior ainda não entrou aqui em Curitiba, nem a Apvida conseguiu entrar, mas já estão querendo entrar. Mas entrou a Notre Dame Intermédica ano passado, a Redditor. Então, a Notre Dame Intermédica, junto com a Apvida e junto com essa operadora, a Prevent Senior, entrou também aqui a Med Senior. Essas operadoras, elas são verticalizadas. Se vocês não olharem essa operadora como cliente, parceiras de negócio, e fazer essa operadora reduzir custos, né? E você entregar valor e melhorar a experiência do paciente e criar produtos, a empresa de anestesiologia vai ter que criar, ela vai ter que se profissionalizar como uma empresa multinacional, com visão de negócios, com entrega de valor para essas operadoras verticalizadas. Porque, assim, a tendência da operadora verticalizada é ir no mais fraco. E o mais fraco vai ser o médico, tanto o médico cirurgião quanto o médico anestesista. Então, esse valor hoje é 300 por hora, aqui ainda não começou a isso, mas eu acredito que já vai começar. Então, a solução que o estudo que nós fazemos aqui é que nós vamos ter que entender o que eles querem, né, e criar produtos, né, para quê? Para reduzir custos dessas operadoras. E como é que você reduz o custo dessas operadoras? É evitando que certos pacientes cheguem até o próprio hospital, né, e gerar custos ali. Aí você vai falar assim, nossa, você vai evitar a cirurgia. Na realidade, se você fizer uma grande parceria, você pode receber por... Agora, desculpe te interromper, mas interrompendo, como diria Jô Soares, estou me sentindo Jô Soares aqui. Você está falando mais ou menos a mesma coisa que eu falei no início. Assim, não me preocupa a questão da cobrança direta, porque alguém colocou aqui uma consideração. Isso eu falo para todo mundo, quem quiser falar, fala. André, Eduardo, Andréia, Eduardo, aqui, ó, comentário livre. O nosso problema não é a cobrança direta, bem da verdade. O nosso problema é o seguinte, como é que eu vou trabalhar sozinho, a Andréia trabalha sozinha, o Eduardo trabalha sozinho, como é que eu vou mostrar que posso fazer uma grande anestesia, uma anestesia excelente, como eu acredito que todos nós façamos, e mostrar que isso é valor. Porque você não tem como. Não vai. Não tem como. Isso não tem. Então o problema não é a cobrança. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. O problema não é a cobrança direta em si. Organização. O problema é a falta de organização. André falou, vocês também não têm cobrança direta aí em São Paulo, em menor número, mas não tem? Entendeu? Então, eu queria que vocês comentassem isso, porque eu acho o que eu estou muito angustiado é com isso. Quem vai liderar a gente numa organização de profissionalização? Que eu acho que, assim, ao contrário do que a Andréa falou, o que está em jogo não é a cobrança direta. Eu acho que a cobrança direta é decorrente de o que está em jogo, na verdade, que é a nossa falta de estrutura completa. Eu queria um comentário de vocês, por favor. Eu acho, Mauro, assim, a gente acabou estudando o DNA das cooperativas no Brasil. E cada cooperativa tem um DNA diferente de cada região. Então, tem cooperativa que hoje entrega valor para hospitais, resolve o problema dos hospitais entregando o anestesista para esses hospitais, não deixando faltar anestesista nesses hospitais. Ela funciona como uma operadora que entrega serviço de anestesiologia e também uma cooperativa que entrega serviço de anestesiologia e uma cooperativa que faz o faturamento e a gestão e as negociações com as operadoras. Mas o que nós estamos vendo aqui, mesmo você sendo mesmo as melhores cooperativas de anestesiologia do Brasil, mesmo elas, com esse entendimento acionista de multinacionais entrando no país com investimentos capital, eles querem reduzir custos.
e eles vão abaixar o valor, não vai ter como negociar com esse pessoal. Então, vamos ter que criar o quê? Os anestesistas vão ter que criar empresas como a SMA, por exemplo, empresas organizadas, né, estruturadas, tanto juridicamente, contabilmente, o marketing, gestão de alto padrão, se associar com as cooperativas, certo? Porque o que a gente vê hoje? Nós temos a nossa matriarca SBA, ela está com algema na mão por causa do CAD. E as cooperativas Febracan e as Copanestes também estão algemadas por causa do CAD. O anestesiologista, ele está simplesmente órfão de pai e de mãe, hoje no Brasil. E essas multinacionais que estão entrando, está simplesmente bloqueando a ação do anestesiologista. Mas por quê? O anestesiologista nunca se profissionalizou como empresa. Existem milhares de empresas abertas no país de anestesiologia, mas na realidade são embriões congelados dentro de bancos de embriões. Nenhuma empresa dessa, agora faz 2 anos mais ou menos, que as empresas começaram a se estruturarem com site, marketing, comunicação, mas se a gente estudar o mercado, a maior parte dos brasileiros não sabem que anestesiologista é médico. Tá, então, aí eu faço uma pergunta, agora eu queria fazer uma pergunta, Vantes, eu sei que você tem experiência demais nisso, mas eu queria fazer uma pergunta que quem fica à vontade, quem quiser responder, André, Eduardo, André, é o seguinte, qual é o primeiro passo que a gente tem que dar para mudar essa nossa realidade? Esse negócio de formar empresa, não sei em São Paulo, que tem muito mais tempo de empresa, se não existe uma concorrência que às vezes pode conflitar com o trabalho, até com questão ética, porque nós não estamos acostumados com empresa no Rio de Janeiro. Isso não é uma coisa que faça parte do nosso dia a dia. Então, eu queria que vocês me clareassem a mente. Fala, André. André. Um pouco de empresa aí. Então, é só. André, Eduardo, deixa o André falar primeiro, que ele pediu primeiro Claro. com você. Aí, em seguida você fala. Eu acho assim, o primeiro passo é esse passo que nós estamos dando aqui. Eu acho a gente começar a discutir. E a gente começar a discutir as ameaças que nós temos, né? Vocês estão aqui dizendo ameaça da mudança das relações, né, de financiamento à anestesia, basicamente é isso, não é nem ameaça à relação de trabalho, mas é o financiamento. E como que a gente faz para se proteger? A gente precisa mudar, né? Então, a gente já tem aí a visão da necessidade de mudança. Eu acho que a gente tem que começar a pegar pessoas que pensam, né, que estão preocupadas com isso daqui e começar a se associar e tentar desenhar um modelo de associação, tá? Esses grupos que se formaram são sociedades, são associações de anestesistas, né? Eu acho assim, a gente precisa sair dessa visão somente operacional e financeira, tá? Eu acho que o Wanderson, ele já discute essa parte do valor, né, da diminuição do custo, da entrega de um valor melhor, de uma satisfação, de uma recuperação desse paciente o mais rápido para a sociedade, que é o que essas empresas internacionais, né, as verticalizadas, elas pensam, que é o que uma Preventive Senior, ela pensa, ela é toda de protocolos, onde o paciente ele se evita dele ir para o procedimento cirúrgico, mas se for necessário é bem atendido e vai para a UTI o mais rápido possível para casa. Então, eles fazem as medidas. Nós, anestesistas, a gente tem que se juntar e ter essa visão de corporação societária, tá? Onde a gente vai procurar um desenvolvimento financeiro, onde a gente vai procurar um desenvolvimento assistencial com medidas de indicadores, assim, qual é o serviço que eu estou entregando para o paciente, que é o meu cliente final, e para o meu financiador, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse sentido e começar a pegar pessoas do lado, conversar, olha, vamos nos associar.
eu fiquei pensando aqui, assim, eu vi a relação de trabalho de vocês, um está no um outro hospital, hoje amanhã está no outro hospital, tal. E o Rio de Janeiro é uma cidade dificílima de se movimentar, tanto quanto São Paulo. Eu fico imaginando você agendando uma cirurgia de manhã no hospital, no meio do dia no outro. Eu não sei o que é isso, cara. Eu moro no Niterói e vou lá para da Barra para Botafogo. A minha vida E uma outra coisa, só um segundinho. Eu acho que a gente tem que se aproximar da instituição hospital. Tá? Eu acho que a gente tem que começar a demonstrar para eles que a gente está interessado com a estrutura assistencial desses hospitais, que a gente está preocupado com a segurança e a qualidade no atendimento, e colocar a gente, gestora nossa, ali dentro. Né? Isso eu vou fazer um comentário antes de passar para o Eduardo Nogueira, só um comentário, que é o seguinte: nós estamos num momento ótimo para isso, porque nós estamos assim, desculpe até a ignorância de falar, mas nunca a profissão do anestesista teve tão em voga e tão valorizada como agora nessa questão do Covid. Nós saímos do bastidor como os infectologistas, os intensivistas, foram as especialidades que saíram do bastidor para tomar a linha de frente do combate ao Covid. Mas, Eduardo, faz teu comentário e depois eu passo para o André, que quer fazer um comentário também. Tá, eu acho que, assim, Mauro, a gente surfou numa onda aí de ser outsider durante 30 e poucos anos por conta da cobrança direta. E isso fez com que a gente ficasse de fora de todo o jogo de negociação com convênio, com operadora, com hospital durante todo esse tempo. Na verdade, a gente sempre viveu uma relação de consumo aqui no Rio de Janeiro com o pagador do serviço. O anestesista aqui no Rio de Janeiro viveu essa fase. E hoje a gente paga um preço disso. Então, quando assim, a gente pergunta o que a gente deve fazer, na verdade, a gente deve ocupar uma posição que a gente nunca ocupou, que é sentar na mesa de negociação. Acho que a gente pode contar no dedo aqui no Rio de Janeiro quais foram as lideranças de anestesia que puderam realmente sentar na mesa de negociação com convênios, com operadoras, com diretores de hospitais, para discutir os destinos da remuneração, do formato de trabalho. Isso nunca aconteceu. Recentemente, com o advento agora aí, da Copanest se movimentando mais, da anestesia carioca buscando isso, a gente passa a ter essa oportunidade de participar dessas negociações. Mas, para fechar esse raciocínio, isso ele só é validado quando você tem representatividade de grupo. E eu não sou favorável, você até citou essa coisa de empresas que a gente não está acostumado no Rio de Janeiro. Brasil afora, aí existem empresas de anestesia. Só no Rio de Janeiro que não existia, né? Então, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Nordeste, Distrito Federal, tem muitas empresas de anestesia. E eu, honestamente, não acredito em monopólio. Eu acho que nós, aqui no Rio de Janeiro, precisamos de 2, 3, 4 representatividades, 5, talvez, né? Porque isso fomenta busca de mais criatividade, busca de melhores condições, e eu acho que o caminho é esse, a gente realmente formar grupos coesos, unidos, com estratégia, com desenvolvimento, para poder ter condições de negociar na mesa, aí, como a gente está fazendo atualmente. Ô Eduardo, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a Andréia, uma resposta rápida, porque eu quero passar para o comentário da Copanest. A anestesia carioca, ela só funciona no sentido da gestão de cobrança, ou ela também tem a intenção, ou já tem o projeto de fornecimento de mão de obra? Não, nós não temos intenção de gestão de RH. Nosso negócio não é gestão de RH. A gente entende que o Rio de Janeiro, o anestesista do Rio de Janeiro, por formação, ele é livre, ele trabalha na sua clínica privada, em contato com o seu cirurgião. Então, a gente entende que o nosso papel, neste momento, não é esse, de fazer gestão de RH. Peraí, então deixa eu concluir minha pergunta. Então, você não concorda que o fundamental seria a gente se associar, como eu falei, o André falou, o Wanderson falou, que é assim que não seria o fator fundamental? Depende do que você disse associar.
Ou se associar de alguma forma, de cooperativa, empresa, grupo. Então, eu acho que nós devemos nos associar para sentar na mesa de negociações e negociar as melhores condições possíveis. Mas a formação de RH, por exemplo, anestesia carioca, fechar com o hospital X da Rede Dó e ali montar o serviço da anestesia carioca, eu entendo que esse não é o nosso papel, da anestesia carioca, tá? Não sei se a Copanest tem essa intenção, mas essa não é a nossa intenção. Andréia, por favor. Andréia, Eduardo. Não, eu só queria dar a opinião nossa de como resolver isso, que é exatamente o que me fez me aproximar da diretoria da Copanest. Me envolver, sair do espectador, estava insatisfeita, me envolver e ver o que eu podia fazer para modernizar. E o que eu acho é que a Copanest, e as Copanest de modo geral, mas a Copanest Rio, ela negocia com os convênios há 30 anos. A gente tem hoje um contrato com a Sul América, por exemplo, que é um contrato excelente. A primeira negociação com a Sul América foi excelente, e daí para sempre a gente vem renovando o contrato, e ele é um contrato ótimo. A gente tem uma relação excelente com a Sul América, exatamente por um contrato assinado anteriormente. Eu acho, sim, que a gente tem que se organizar no Rio de Janeiro. Eu acho, concordo com o Eduardo Nogueira, que a gente teve um período de bonança. Esse período de bonança não vai ser para sempre e que a gente precisa se organizar e se modernizar, né? Mas eu vejo hoje na Copanest Rio um potencial muito grande de resolver o problema principal do gestor, que hoje, pelo menos no Rio de Janeiro, o gestor não está tão preocupado com o valor. Ele quer o valor, sim, mas ele quer agora, imediatamente, ele quer redução de custos. E quando você dá para ele uma tabela fechada, uma previsibilidade de gasto, um contrato, ele sabe que ele não vai receber um recibo de R$7 mil numa colestectomia videolaparoscópica por um colega nosso recém-formado que não sabe calcular uma anestesia, e então o convênio recebe inúmeras NIPs. Ele vê na Copanest uma saída perfeita para o problema número 1 dele, né? Agora, eu queria saber o seguinte, isso aí também a gente está aqui, quem é do Rio de Janeiro está aprendendo com quem é de fora e tem uma outra experiência. A gente fala em valor, custo. Para a gente que é médico, o valor é o bom atendimento do paciente, é o resultado do nosso serviço como um todo, e o paciente sair melhor do que entrou e feliz. Isso para a gente é valor. Eu sempre falo o seguinte, dinheiro é consequência, não é causa, né? Dinheiro quando é causa é escravidão, dinheiro quando é consequência é prazer realmente da remuneração. Tanto é que o médico não recebe salário, diz isso que o médico recebe honorário. Honorário é aquilo que você recebe em honra ao trabalho que você dedicou a alguém. Ou a gente não fala mais honorário, fala em salário, não sei o quê. Bom, mas a minha pergunta é o seguinte, até mais para o André e para o Wanderson um comentário, que é o seguinte, na relação de vocês com as instituições, vocês lidam diretamente, atendendo o paciente, cobrando, entregando o resultado. Mas, por exemplo, os grupos que eu estou vendo formar, eles estão baseados no seguinte, uma pessoa hegemônica, entendeu? Que pega um monte de gente mais nova, que não tem o cabedal teórico, científico e prático avançado ainda, porque é novo, e aquela pessoa hegemônica lidera um monte de gente mais nova que aceita imposições, aceita remunerações, aceita condução, entendeu? E isso não se traduz num valor efetivo. Aí a pergunta que eu falo é a seguinte, na organização de um grupo, de uma equipe, de uma empresa, quando você senta para negociar, a entrega de valor que você mostra se traduz positivamente na remuneração, que é a contrapartida que você espera? Ou isso é realmente uma falácia que a gente faz para adoçar o ego da gente? André, por favor. Quando você fala, né, a entrega de valor, o fee for value, na verdade, você tem mesmo que fazer medidas aí, né? Então, na verdade, o valor não é nada mais que o que você disse, né? A resolução do problema do paciente, a satisfação, a experiência, o retorno dele à sociedade e à atividade laboral por um custo, né, menor possível, razoável,
que seja pertinente à segurança, e tem aí mais uma variante que que na verdade é uma constante, né, que é a pertinência do procedimento, né, ou não, né, ou ela é 1 ou ela é 0, né, porque a gente tem, estava lendo hoje uma estatística de 2017 em torno de 20% de procedimentos desnecessários no Brasil, em torno de 15% a 20%, entre cirurgias e procedimentos diagnósticos, né? Assim, a gente começou há uns 4 anos, pelo menos, assim, uma discussão muito grande nos nossos hospitais sobre entrega de valor. Só que, assim, a nossa estrutura de financiamento à saúde, os hospitais, eles não estão preparados. Eu vi que alguém comentou aqui que a dificuldade para se medir desfecho, né? O que você tem hoje de medidas de desfecho são de desfechos de doenças, as doenças cardiológicas, você tem desfecho da ortopedia, você tem desfecho da urologia, da prostatectomia, tal, são poucos os desfechos. A anestesia seria considerado um desfecho intermediário, a gente consegue até medir algumas coisas, sei lá, dor no pós-operatório, tempo de recuperação, náuseas pós-operatória, complicações que levaram a não alta no mesmo dia dos pacientes ambulatoriais, né? Eu acho que assim, a gente está aprendendo a fazer isso. No caso do meu serviço, que a gente já faz há pelo menos uns 15 anos, é medida de indicadores de qualidade, tá? Então, a gente mede, assim, todo mês, indicadores de qualidade, onde a gente leva para os hospitais, discute os indicadores, gestão de risco, gestão de eventos adversos, depois de todos os indicadores, de toda a discussão de eventos adversos, a gente faz o plano de ação junto com o hospital, frente aos anestesistas. Eu sou um rato corporativista, tá? Eu não consigo entender o anestesista como um ser único que entra no hospital, faz a sua anestesia e vai embora para casa. Eu acho que a estruturação de um serviço de anestesia dentro do hospital, onde eu tenho pessoas que ficam responsáveis na recuperação ou que dê suporte, porque o anestesista possa fazer outras anestesias, é importante. O anestesista que também pode dar suporte de complicações pós-operatórias fora do centro cirúrgico, isso é muito importante. A gente tenta vender isso para os hospitais. A maior parte, assim, nós temos sorte dentro dos hospitais onde eu disse aqui que a gente trabalha, a gente tem sorte deles reconhecerem isso. Eles nos reconhecem como parceiro. E algumas vezes, até na negociação, como eu disse, em CDI, dificuldades que a gente tem para receber dos convênios, eles são parceiros e nos ajudam. Tem retorno. Tem retorno. Tem. O que nós temos visto? Assim, a gente tem recebido, sei lá, a cada 2 meses, uma solicitação de proposta de licitação de OS, ou mesmo de alguns hospitais que estão querendo mudar a equipe que eles têm lá dentro. E as queixas são assim: depois das 5 horas não entra mais cirurgia, o pessoal que está aqui não é muito disposto ou não tem expertise técnica, né? E aí a gente vai com toda a apresentação de qualidade, de medidas, de possibilidades de medidas de desfecho, só que a gente vai com custo, tá? E aí a gente acaba perdendo, né? O que a gente está tentando entender desse serviço? A gente tem que abaixar esse custo nosso também. A gente vai ter que trabalhar em níveis, em categorias diferentes de assistência, com financiamentos diferentes também. Então, mas assim... Não, conclui, desculpe, pode concluir. Mas nessas licitações, o que você observa é o seguinte: um grupo ganha, que levou o preço mais baixo possível, coloca um monte de, algumas vezes, residentes dando plantão, 6 meses depois tem outra relicitação porque aquela equipe não está sendo bem vista no hospital. 6 meses depois, outra relicitação. Então, eu acho que, assim, talvez as instituições elas vão aprender também a duras penas, que não vale também pagar tão baixo, né? Então, a gente está percebendo isso em São Paulo. E o Wanderson, gestor, você é reconhecido pela tua entrega de valor? Na remuneração, que é o final da cadeia?
O importante aí, Mauro, é entender o que é valor. Porque valor é relativo. Se eu estou falando com uma operadora verticalizada, valor para ela é interpretado de uma forma. Se eu estou falando com um grande hospital, onde ele tem várias operadoras lá dentro, valor para eles é de outra forma. Valor para a gente da anestesia acho que é entregar uma boa experiência para o paciente. Isso aí é uma obrigação. Tá? O valor que nós falamos hoje, gestão da qualidade, gestão de experiência do paciente, isso aí é uma obrigação do médico anestesista entregar isso, né? O bom atendimento. O que nós falamos de valor por exemplo, quando eu estou numa verticalizada, a equipe de anestesiologia evita de levar o paciente para uma UTI, eu estou entregando valor para essa verticalizada. Se eu evito transfusões de sangue em um paciente, onde uma papa de hemácia custa R$ 1.300, às vezes R$ 1.500... Mas assim, de qualquer forma, você entregando valor para aquele seu cliente... O teu cliente te retorna ou fica naquela... Muito obrigado. Retorna. Retorna. Então não é um discurso vazio, não. É um discurso que... Mas é business. O valor para eles é financeiro. Se você retorna financeiramente e mostra os indicadores e mostra a quantidade que você está economizando, eles podem até te remunerar até mais conforme a performance que você entrega, em porcentagem de economia que você vai dar para eles. Se você mostrar isso... Retorno a longo prazo, quer dizer, recuperação do paciente, isso não é uma coisa que entra na conta. Entra. Paciente voltar a trabalhar, paciente voltar... Entra. Tudo bem, é porque é falta de experiência mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para a Andréia, que a Andréia é a seguinte, duas perguntas aqui que eu queria que você falasse rapidamente, André, porque a gente está com 1h07 e acho que o papo iria bem mais longe se pudesse. Você falou em NIP, então eu queria que você pontuasse bem o que é essa NIP. Mauro, Oi, Mauro, fala. Fica tranquilo tá dentro do pacote, pode bater no papo, não tem... Tá pago? Não adianta correr. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá pago, então tá bom. André, você falou, eu queria que você explicasse o que é a NIP e a relação da NIP com as cobranças que a gente vê no Desenfreadas, e também uma resposta rápida. Tem um colega perguntando que muita gente não se associa com o Panesp porque é obrigado a ser sócio da SAERJ, da SBA também. Então, dá essa resposta para a gente, por favor. Eu vou falar primeiro da NIP, certo? É a primeira pergunta. Tá. Certo. A NIP a sigla... Eu esqueci qual é a sigla. Mas a NIP, ela nada mais do que uma multa, né? Uma obrigação que a operadora recebe da Anvisa de pagar aquela cobrança que ela está recebendo. No caso, um recibo de uma cobrança direta de um anestesista. E como isso não tem nenhuma base, ela tem a obrigação de pagar praticamente qualquer tipo de valor que é recebido. Se você cobrar, voltando àquele exemplo da colistectomia videolaparoscópica, que é porte 5, se for sem colândio, e é porte 6 se é com colândio. Se você cobrar um valor por essa cirurgia, em torno de R$2.000, que é um valor razoável, mais ou menos dentro da tabela, o paciente vai ser reembolsado. E aquilo é mais ou menos o que a operadora está programada para pagar. Se você mandar um recibo de R$8.000, né, 4 vezes aquele valor, a operadora também vai ser obrigada a reembolsar. A grande procura que a gente tem tido de operadoras para serem parceiras da Copanest é exatamente por causa da possibilidade de ter previsibilidade de custo. Ela acaba com a NIP. Ela não tem mais NIP. E as NIPs são uma realidade terrível nos convênios. Quando eu me aproximei da diretoria da Copanest, comecei a trabalhar afincamente, muito próximo da cooperativa, e comecei a entender a negociação com os convênios, vários convênios,
inclusive novos convênios, a gente acabou de renovar um convênio, a gente vai estar anunciando, inclusive, amanhã. Esses convênios falam para a gente de NIPs que são inacreditáveis. E a maioria delas vem de colegas nossos recém-formados que não têm essa formação. A Copanest pretende também criar cobrir esse vácuo, né, que a formação médica trouxe. Como o Wanderson disse, o médico não está acostumado, muito menos o anestesista, e muito menos no Rio de Janeiro, a se organizar como gestor, como um cara que sabe jurídico, que sabe operação, que sabe como funciona, que sabe como negociar. O médico não sabe isso. Ele não sabe nada. E ele acaba sendo colocado nesse tipo de situação. Né? Então, a NIP é mais ou menos isso. E a questão da SAERJ, você ser obrigado a ser sócio? Essa segunda pergunta, isso é uma norma do Estatuto. O Estatuto vê a parceria, né, com a SAERJ, com a SBA, a cooperativa vê a parceria com a SBA como uma forma de manter as instituições vivas, são instituições muito importantes para a gente. Hoje, a gente pode dizer, quando a gente fecha a negociação com o convênio, que nossos cooperados, todos, na sua totalidade, são médicos especialistas com diploma da SAERJ e da SBA. Isso dá uma validade para o colega, não é um colega que fez uma especialização sem nenhum tipo de embasamento mais forte, mais presente. Então, a associação com a SAERJ e com a SBA é uma associação que tem esse tipo de intuito, né, de fortalecer. Se o colega não concorda com isso, né, eu digo só o seguinte, eu acho que quando a gente não concorda com alguma coisa da qual a gente faz parte, e a gente faz parte da sociedade, a gente deve, antes de criticar, procurar a entrada no sistema e participar. Se você não consegue fazer nada para mudar, aí eu acho que você pode criticar. Tá. Eu vou aproveitar aqui agora, eu vou falar como membro da diretoria da SAERJ, tá? Agora não é o Mauro, o diretor, que vai falar. A SAERJ também compartilha dessa posição da Andréia, porque a gente vê como uma grande força a gente andar junto. E nós estamos fazendo um movimento na SAERJ de a diretoria da SAERJ se associar toda à Copanest para a gente estreitar mais ainda a nossa relação e continuar esse trabalho conjunto que todo mundo está entendendo como uma coisa importante. Eu peço desculpa, meus amigos diretores da SAERJ, se eu falei alguma coisa que não tinha autorização para falar, mas eu acho que é um caminho também que a gente vai seguir nesse momento. Por isso é importante que a Andréia falou. Eu sempre pergunto o seguinte, quando você critica a SAERJ, todo mundo tem o direito de criticar a SAERJ, mas critica sendo sócio. Você criticar não sendo sócio é só jogar pedra desnecessária. Então eu acho que todo mundo tem que estar dentro da sociedade para poder criticar e participar da transformação. Tá? Um comentário, por favor, sobre até... Não, sim, faz o seu comentário, depois eu tenho uma pergunta para o Eduardo. Só uma questão, só aproveitando esse ensejo aí da SBA e da SAERJ, nós pensamos exatamente isso que você falou, andar juntos, fazer parcerias. Muito se falou de valor aqui, sobre valor para o gestor, mas qual o valor para o anestesista? Então, assim, é o que a cooperativa pensa também, entregar valor para o anestesista, não só na questão de cobrança, não só sendo uma empresa onde você é o dono da empresa, você tem um voto e você elege diretoria, mas também com conteúdo. Vi alguns comentários falando a direção pensa em, lógico, com autorização do chefe de CET, estar perto dos anestesistas em formação, demonstrar o que é cooperativismo, educar sobre a importância de você andar junto como uma sociedade. E também a gente está aqui com alguns projetos de ter uns anestesistas dentro da nossa grade com uma qualidade imensa, de convidar colegas e organizar cursos. E uma parceria, a gente não fez essa proposta oficialmente, também estou me antecipando, mas querer estar junto da SAERJ para organizar esses cursos, trazer conhecimento para o colega anestesista, crescer.
A gente não pode guardar conhecimento, a gente tem que compartilhar conhecimento e fortalecer o anestesista. Então, essa, para mim, é a minha visão de cooperativa. Não só cooperar com função de remuneração e mercado, mas cooperar também com um engrandecimento profissional de todos, conhecimento, compartilhar conhecimento, estar junto da sociedade para a gente poder cada vez mais aprimorar a nossa especialidade. Tá, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho dois temas ainda para abordar, e acho que depois a gente vai dar praticamente a hora que eu queria que cada um fizesse um fechamento. Então, antes eu fazer essas duas perguntas, para depois a gente encaminhar para o fechamento. O Eduardo, que está negociando com os convênios, as negociações são todas baseadas na tabela da AMB, ou existe algum diferencial nas negociações em que você estabelece outro tipo de critério para as negociações? Todas as negociações hoje que a Anestesia Carioca tem, elas são espelhadas nos valores que a Copanest tem. Todos os convênios que nós chegamos para negociar, normalmente eles nos oferecem a mesma tabela da Copanest ou oferecem alguma coisa a menor, né? Nós nunca aceitamos nada a menor. Então, o que a gente conseguiu até hoje, que é Bradesco, Sul América, Golden Cross, Petrobras, Caixa Econômica, MedService e outros, todos são valores exatamente idênticos aos valores da Copanest, com exceção de alguns que a gente tem que a Copanest ainda não tem, e que a Copanest tem a gente ainda não tem, aí não são iguais porque não são espelhados, né? Mas os valores são iguais. Então, as negociações sempre partem da Copanest para cima. Tá. Uma outra questão que eu queria colocar é o seguinte: muito se tem falado sobre excesso de mão de obra, excesso de formação, excesso de CET, excesso, não sei o quê. Quando eu apresentei o primeiro fórum, eu mostrei a pesquisa Demografia Médica no Brasil, que eu não sei se vocês conhecem, do CFM, que mapeou toda a divisão do médico no Brasil. E o que existe, no Rio de Janeiro pelo menos, é a formação de 130 especialistas por ano, 130 por aí, mais ou menos. Pessoas que entram no mercado de trabalho e que, como mostra a pesquisa Demografia, a maioria fica concentrada nas capitais. Você não tem interiorização, estímulo à interiorização, seja estímulo em qualidade de trabalho, seja estímulo financeiro, seja estímulo... qualquer outro estímulo de trabalhar. Então, vocês, na realidade, vocês todos, isso também existe, uma crítica à formação, há uma visão de que há uma formação excessiva ou há uma má distribuição dos colegas, e isso está levando a uma competição desigual no mercado de trabalho. Como é que vocês veem isso? Quem quer comentar? Eu acho que há uma enxurrada de colegas novos inseridos no mercado gigantesca, totalmente injusta com eles. É um funil pesado que eles têm que transpor para poder entrar numa residência, ou num CT, ou numa vaga de pós-graduação. Esse tipo de colega ele não tem garantia nenhuma e entra no mercado totalmente saturado. Eu acho que se existisse algum meio que a gente pudesse fazer para criar diminuir a quantidade de colegas formados, ou então, de alguma forma, a gente poder cuidar desses colegas que estão entrando no mercado, eu acho que seria uma situação muito melhor do que a gente está vivendo. Porque é um colega que está vindo, muitas vezes, mal formado, é um colega que está vindo querendo trabalhar, qualquer tipo de trabalho ele topa, é um colega que faz parte dessa geração que veio logo depois dos millennials, que ele não tem muito apego a nada, ele só pensa no presente, ele não pensa muito no futuro, é um cara que cuida da sua saúde, é um cara que gosta de ter férias, ele gosta de ganhar bem, e o mercado está disposto a pagar. E o cara quer trabalhar, ele vai topar qualquer parada, sem poder eu tenho medo de concluir que o Ciro Gomes estava certo quando falou aquele negócio do médico igual sal. Né?
Entendeu? Eu tenho medo de concluir isso. Mas, por exemplo, eu pergunto o seguinte, você em Curitiba, em São Paulo, vocês também têm essa realidade da inundação ou vocês têm capacidade de absorver essa massa que todo ano está entrando? André? Eu tenho a sensação de que é muito mal distribuído e, em segundo lugar, talvez se forme muito mais gente do que o necessário. Mas eu acho que a gente precisa aí ter uma análise um pouco mais técnica nisso daí e estrutural. Mas o Brasil não tem nem análise técnica nem estrutural. Esse é o grande problema. Eu vou fazer só um comentário, assim, te interrompendo também. Eu tenho medo desse discurso de excesso de formação e má distribuição e você limitar a formação do médico, porque isso é uma estratégia de governo, de Estado, não é de governo, é uma estratégia de Estado, e a gente entrar nessa discussão, isso é uma opinião minha, e facilitar a entrada de outros profissionais no mercado da anestesia. Entendeu? Na moeda. É o outro lado. Então é um medo que eu tenho da gente entrar nessa seara. Vamos diminuir o número de formação de médico. E você vê, enfermeiro agora, enfermeiro hoje, um colega criticando que enfermeiro entuba, enfermeiro, sei lá, enfermeiro, eu dou meu total respeito ao enfermeiro, mas ato médico é ato médico, a gente não pode entregar tudo, então eu tenho medo desse discurso, entendeu? Eu acho que a gente precisa de ter análises mais robustas, né, e ver, assim, onde está faltando, se realmente está formando mais gente ou não. Acho que a gente não tem isso. O que eu tive, por exemplo, esse ano a gente abriu, foi a primeira vez, a gente começou com um sistema de RH mais robusto, com política de RH médico, que é uma coisa mais difícil de existir, e a gente abriu um processo seletivo. A gente teve em torno de 120 anestesistas procurando. Não tinha vaga para todo mundo. A gente conseguiu trazer 15 pessoas, né? Assim, eram pessoas bem formadas, a maior parte era bem formado, vinha gente de outros estados, alguns até com histórias de dificuldades mesmo, de não receber na cidade onde trabalha há mais de 2 meses, tal. Para piorar um pouco a situação, gente. A gente não conseguiu colocar ninguém dos 15 que entraram, porque logo a gente acabou a integração, houve o fechamento da pandemia. E essas pessoas, o que nós conseguimos foi arranjar plantão em UTIs, né, que a gente está atuando em 5 UTIs aqui em São Paulo. Né? Mas o mercado está retraído. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente conhece o Rio de Janeiro. André, Eduardo Nogueira e Wanderson, vocês têm algum critério para entrar no serviço de vocês de formação, tipo assim, como ter CET, ter residência, ser membro da sociedade do seu estado, ou sim ou não? André, no SMA, qual é o critério? Por exemplo, do SMA, o critério para ser sócio é ser sócio da SAESP e SBA. É o mínimo que a pessoa tem que ter. Sócio ativo. Sócio ativo. Para entrar na CADESP, no mínimo ele tem que ter o título. Tá? Ele não pode... Vocês trabalham com residente? Vocês trabalham com residente? Temos. Não formação, trabalho. Trabalho. Não. A gente... Força de trabalho, não trabalhamos. Wanderson, como é que é aí em Curitiba? Como é que é o teu serviço? Olha, aqui a gente foca, a empresa foca mesmo na questão empresarial, de estudo, né? Na parte de consultoria que a gente está trabalhando. O serviço de terceirização nosso é um serviço pequeno, né? Nós trabalhamos na terceirização, mas assim, a empresa ela foi formatada para terceirização, mas a gente viu que a gente ficou robusto demais na organização, na gestão. A gente tem um grupo de advogados, grupo de jornalistas, de marketing, a gente tem essa robustez. E a gente sentiu perigoso até na questão da terceirização, até por querer entrar, pegar outros serviços por causa da livre concorrência. Mas a gente viu que isso não era, pelo menos não era a filosofia, o perfil do CEO dessa empresa, sabe?
Então, a gente estava mais focado em ajudar empresas de anestesiologia a se profissionalizar do que a gente entrar apanhando serviços de anestesiologia por aí, dentro dessa guerra. Mas, assim, o nosso foco aqui, dentro dessa pergunta que você fez, nós exigimos, sim, que o anestesista do nosso grupo esteja associado à Sociedade Paranaense de Anestesiologia, esteja associado à cooperativa dos anestesistas aqui. Nós olhamos tanto a sociedade brasileira, as sociedades regionais e as cooperativas com bons olhos e não podemos perder a força dessas instituições. Nós temos que nos unir. O que a gente está querendo, a WMC está querendo é profissionalizar as empresas de anestesiologias que foram abertas, mas não se tornaram empresas de verdade. Esse é o nosso foco. Se todas as empresas brasileiras se fortalecerem como empresas e se profissionalizarem, eles vão fortalecer as cooperativas e vão fortalecer a sociedade. E o que a gente percebeu com os nossos estudos é que há uma briga aí entre muitos, há uma dissociação entre muitas linhas de anestesiologistas, os mais novos, né, se não se associar à sociedade paranaense, à sociedade brasileira ou às cooperativas e querer seguir carreira solo. Isso está afetando a imagem da anestesiologia brasileira. A gente foca, a anestesiologia americana é uma anestesiologia forte, né? Eles têm uma sociedade forte lá, mas eles são todos empresários, grandes empresários, né? Você tem grandes empresas, mais de 17 grandes empresas nos Estados Unidos, onde uma empresa de anestesiologia dá estrutura de gestão para hospitais, para consultórios odontológicos. É isso que a gente está falando. Eu acho que vocês aí do Rio de Janeiro, que é um dos... Não faz a sua consideração final, não, que eu vou te fazer a pergunta. Calma. Guarda que você vai falar, porque agora eu vou só ouvir o Eduardo, o critério dele para entrar na Anistia Carioca, depois nós temos que encerrar. Aí eu quero fazer uma roda viva aqui rápido. Fala aí, Eduardo, como é que é na Anestesia Carioca? Então, primeiro, assim, nós entendemos que todo anestesista ele deve participar da sua sociedade da SAERJ, da SBA, ele deve prestigiar e deve ter uma vida associativa. Então, nós recomendamos que ele sempre seja associado da SAERJ e da SBA. Porém, como exigência, nós fizemos uma consultoria jurídica e nessa consultoria nos foi indicado que nós não deveríamos fazer uma exigência, porque isso pode ser considerada venda casada, de você obrigar para associar uma determinada empresa, estar associada a outra. Então, hoje, como exigência, o associado da Anestesia Carioca ele tem que estar em dia com o CREMERG e ter o título de especialista de anestesia. E como indicação, nós indicamos que ele deva ser da sociedade de... Até porque se não tiver em dia com o CREMERG, não pode ser médico, né? Exatamente. Mas por isso que agora, a gente exige que ela mostre o comprovante do CRM pago do ano e o título de especialista. Gente, olha só, eu vou fazer meu último comentário aqui, porque o encerramento vai ser feito pelo Márcio. Ele abriu, ele vai fechar a coisa. Queria agradecer imensamente ao André, queria agradecer ao Wanderson, ao Eduardo Nogueira, ao Eduardo, a Andréia. Eu sei que, por mim, tem assunto para mais um tempinho para a gente conversar. Então, eu proponho aqui que a gente repita isso mais uma vez ou outra vez e já deixo o convite feito a vocês, porque foi uma coisa muito boa, que eu gostei muito, aprendi muito. O último comentário, então agradeço a todos vocês. O último comentário que eu vi é o seguinte: eu sou chato, entendeu? Isso aí todo mundo sabe que eu sou chato. Então eu vou repetir: ninguém criticou a cobrança direta aqui. Ninguém criticou. Então a cobrança direta não é o nosso problema no Rio de Janeiro. O nosso problema no Rio de Janeiro é que não dá mais para trabalhar cada um por si, Deus por tudo. Então, assim, em brevíssimas palavras, eu peço a cada um de vocês que faça um comentário de 30 segundos. Qual o caminho que você indica para a gente tomar? Mas um caminho institucional e visando o coletivo. André, Wanderson, Eduardo e Copaneste, por favor. E depois Márcio encerra.
Posso começar? Pode. Eu acho que eu vou bater na tecla desde que eu falei desde o início. A gente tem que se agregar, né? A gente tem que se associar, a gente tem que se profissionalizar em termos de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de qualidade e segurança, se associar aos hospitais. Eu não vou fazer uma concorrência aqui para o Wanderson, mas a SBA tem um manual de certificação de serviço de anestesia do IQG. Ele é voltado para serviços já montados, mas se quem quiser, eu acho que vale a pena tentar procurar esse manual com a SBA, porque ele dá os passos para você montar um serviço de anestesia. Ele dá os passos do que você precisa se organizar, o clima organizacional, como você vai lidar com gestão de pessoas, profissionalização, como você vai se ligar com os hospitais. É muito interessante, é um manual tranquilo, assim, dá para vocês entenderem. Acho que a gente tem que partir para isso. O anestesista não é um ser isolado, é um ser gregário. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Obrigado, André. Obrigado. Wanderson. Olha, eu vou dar a minha contribuição para a anestesia do Rio de Janeiro. Eu acho que a Copanest do Rio de Janeiro, junto com a SAERJ do Rio de Janeiro, né, deveriam invadir os hospitais do Rio de Janeiro e procurar conversar, porque os hospitais do Rio de Janeiro foi abandonado, nenhum anestesista se preocupou com o gerenciamento de custos desses hospitais, o gasto desses hospitais que eles tinham, porque qualquer anestesista podia entrar lá e não se preocupava com os hospitais. Então, tanto a cooperativa de anestesiologia, tanto aí a anestesia carioca, tanto vocês da SAERJ, poderia, assim, junto com uma empresa, 1, 2 ou 3 empresas de anestesiologia aí dentro, e se relacionarem bem e ir até os hospitais. Se vocês se derem bem com os hospitais, vão resolver os problemas das operadoras. O que não dá mais é para fazer cobrança direta. Isso aí vocês vão se matar aí dentro do Rio de Janeiro, porque as verticalizadas não vão permitir mais isso, e todas as cooperativas, elas vão ter perfil, todas as operadoras mesmo as seguradoras vão ter perfil de verticalização. Se vocês não entregarem valor para essas seguradoras e operadoras, vocês vão pôr o Rio de Janeiro à mercê da entrada de grupos de anestesiologistas vindo de outras regiões, invadindo a praia de vocês. Bom, não vem cá, vai ter a Revolução Constitucionalista de novo, 1935. Vai. O Rio de Janeiro vai botar. Olha só, vamos mandar ligar os canhões na Fortaleza de Santa Cruz. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos mandar ligar os canhões, hein? Nós estudamos a anestesiologia, como eu falei, tanto internacional quanto aqui nacional. Está sendo formado grupos para fazer o mesmo processo do americano. E vai invadir todos os estados. Olha só, deixa eu também comentando. Isso que você está falando dos americanos, eu também estudei esse negócio, sei o quê. Os americanos e nós passamos pelo mesmo caminho, quer dizer, nós estamos passando pelo mesmo caminho que eles. Parece que nós somos co-irmãos mesmo nessa questão de estrutura. Mas, Eduardo, obrigado, Wanderson, espero ver vocês. Valeu. Eu que agradeço a vocês aí. Eduardo, fala aí tuas palavras finais sobre o que a gente deve fazer, Eduardo. Cara, olha só. Não vale falar aí para anestesia carioca, tem que ser... No final eu vou falar isso, né? Lógico, né? Tem que vender o meu peixe. Mas eu acho que a gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem hoje um problema pontual. E eu acho que a gente não pode abrir muito, porque senão a gente acaba se perdendo. São tantas as questões, né? Porque se a gente abrir muito, a gente acaba se perdendo. Então, eu prefiro focar num problema mais pontual e atual do que a gente deve fazer. E o nosso problema hoje é que a gente está perdendo, sim, a oportunidade de fazer a nossa cobrança direta. Isso se tornou uma realidade, esse é um problema urgente a ser resolvido. Tá? E a forma que eu entendo de resolver isso é através de associação ou da anestesia carioca ou da Copanest. Eu não faço oposição à Copanest, pelo contrário.
Então, eu acho que os anestesistas, inicialmente, devem resolver o seu problema financeiro. Depois que o seu problema financeiro estiver resolvido, a proposta de criação de grupos hospitalares, como tem em São Paulo, com gestão de RH e tal, é um outro capítulo, num outro momento que a gente está muito distante disso. Acho que a gente tem um problema mais imediato para resolver. A solução que a anestesia carioca traz é para resolver o problema financeiro da cobrança direta com uma tributação pelo menos 15% menor do que a Copanest. É uma opção. Então, acho que, inicialmente, nós devemos focar em fechar com o Copanest, sim, fechar com a anestesia carioca, sim, e aí a opção de cada um, quem prefere a tradição da Copanest, ok, beleza. Quem prefere a modernidade, uma tributação melhor da anestesia carioca, ok, beleza. O importante é termos instituições fortes que possam negociar com os convênios e nos representar dessa forma. Então, esse eu acho que é o caminho inicial que a gente deve seguir. Obrigado, Eduardo, pela tua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom. E agora, meus amigos aqui, André e Eduardo, Copanest, o que vocês falam? Eu vou finalizar, Mauro. Já está nervoso, que ele já está pagando excesso de tempo. Fala. Eu vou ter que só responder aqui o comentário, que assim, a diferença de tributação não é tanto assim, apesar de... 15% matemático. Isso fica para outra reunião. Hoje eu fiz uma imposto de renda, a alíquota real foi 22%. Hoje? E a implementação, enfim, fiz hoje. E a implementação da pessoa jurídica já está em fase final na Copanest, então isso não é uma questão. Mas, assim, a minha visão é que os grupos já existem. Já tem hospitais que têm grupos internos e tem outros grupos de anestesia que trabalham não diretamente com os hospitais. Realmente, eu acho que a organização desses grupos vai existir e vai ser uma coisa boa, porque pode gerar valor para o gestor hospitalar. Os grupos acho que não é o objetivo da Copanest brigar contra esses grupos, é sim representar esses grupos. Nós estamos aqui para não interferir no trabalho de ninguém, para deixar os anestesistas lutarem pela sua posição, não ter monopólio existente, que as pessoas possam ter os seus grupos e trabalhar de forma digna, e que você seja dono da sua empresa, poder votar, poder eleger direção, poder mudar os rumos da cooperativa se você não estiver satisfeito. Essa é a nossa visão do mercado. Obrigado, Eduardo. Foi excelente. E agora eu queria passar a palavra para o nosso anfitrião, Márcio, para falar as palavras finais e encerrar. Márcio, obrigado aí pela oportunidade, pela ideia excelente que você teve. Bem, boa noite a todos de novo. Eu gostei muito da live, eu achei que foi muito interessante. Nosso Trend Topics foi bem interessante para a terceira live do grupo. Eu acho que nós tivemos uma visão muito boa sobre o mercado, e a intenção era trazer pessoas que pudessem jogar ideias para as pessoas que estão discutindo o que está acontecendo. A verdade é que, aqui no Rio, que eu vejo é que nós estamos entorpecidos pela cobrança direta, né? A verdade é que muitos colegas entram para fazer anestesia, porque, primeiro, com especialidade imediatista, você sai com 3 anos de residência, já no mercado e competindo com as pessoas mais experientes, recebendo imediatamente, cobrando imediatamente. Então, existe coisa melhor que isso? Mas isso acabou. Isso começou já desde a época das primeiras organizações de qualidade dos hospitais, que exigiam a presença de um serviço de anestesia, que exigiam a presença de uma RPA, que aqui no Rio de Janeiro nós temos uma distorção nos hospitais privados, porque o hospital privado não tem RPA, ninguém entende isso. E isso veio ao longo dos anos e isso acabou estourando agora, não tem jeito, porque as empresas se organizaram, a gente tem redes hospitalares gigantescas, nós temos empresas verticalizadas que, com sucesso, como essas que foram citadas por vocês, que ocuparam um segmento de possibilidade que pessoas que não tinham acesso ao plano de saúde tenham acesso ao plano de saúde, e eles têm baixo custo. Então, o que nós chegamos à conclusão assim, não dá para você brigar sozinho, tipo Davi e Golias, né? Você brigar sozinho, e
ou você achar que você vai continuar cobrando o que quiser e você acha que o seu cirurgião vai te defender? Não vai te defender, porque ele vai ser o primeiro que vai aderir a esses hospitais. Então, nós temos que acabar com essa cultura de individualismo, e essa cultura só está levando a gente, nos levando ao mercado selvagem. Hoje, eu vejo aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia, que o mercado é selvagem. A ética, o associativismo, tudo isso não existe mais. Hoje em dia é puro mercantilismo, capitalismo selvagem. E nós, anestesistas, temos essa tradição de nos associarmos, de sermos citados como exemplo de organização. É isso que nós precisamos, nós temos que nos associar. Não adianta nada você trabalhar nesse mercado se um dia você vai acabar, esse mercado vai acabar por você, e você vai perder para um grupo que se organizou. Então, a ideia desse seminário foi essa. A ideia foi jogar a ideia na cabeça das pessoas, para que as pessoas pensem. No início desse ano foi formado um grupo do Telegram, que era para ser individualmente relacionado a uma determinada operadora. Nós conseguimos 1.000 pessoas, nunca se teve tanta gente junta, mas que não cresceu porque as pessoas têm ideias muito individualistas, cada um quer resolver o seu problema. Só que ninguém pensa que o seu problema é o problema de todo mundo. É o problema de todo mundo. Todo mundo tem um problema. Problemas iguais. Exatamente. Outra coisa que eu percebi é que o problema só se traduz que a pessoa só pensa no problema quando ela é atingida. Enquanto ela está vivendo bem, ela está cobrando, não está acontecendo nada com ela é contra. Até que um dia ela leva uma rasteira. E aí passa a ser uma militante, né, da cooperativa da anestesia carioca, de tudo isso, mas é por interesse. A gente tem que ultrapassar isso. A gente tem que lembrar que as pessoas que mudaram a anestesia do Rio de Janeiro na década de 80, a gente tem que ensinar isso para essas pessoas, como eles fizeram isso, como a anestesia era considerada uma especialidade de segunda categoria naquela época, desculpa, mas era. De repente virou. Hoje em dia nós somos uma especialidade extremamente segura, né? E com boa formação, qualidade de formação, mas a gente precisa se associar de novo, aprender a se associar de novo. Então, eu acho que foi ótimo. Se vocês quiserem, fazemos de novo. Complementamos de novo isso. Mas semana que vem a gente vai falar sobre vinho. Legal. Valeu, então. Obrigado, gente. Obrigado. Muito valeu, obrigado mesmo para vocês todos aí, gente. Nós que agradecemos. Pela oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.